Boa tarde, o Senado agora está começando. Você estava acompanhando uma audiência pública com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele fala sobre a crise econômica mundial e os efeitos dela no Brasil aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. A reunião continua sendo transmitida pela TV Senado na internet. Se você está em Brasília, também pode ver os esclarecimentos do ministro por um dos nossos canais da multiprogramação. A repórter Juliana Costa acompanha a reunião e tem mais informações. O ministro da Fazenda afirmou que a crise internacional, que atinge principalmente os países avançados, deve se estender pelos próximos 2 anos e vai afetar os países emergentes, por mais protegidos que eles estejam. Mantega disse que o Brasil está mais preparado hoje do que em 2008, quando a crise começou, e destacou as elevadas reservas internacionais brasileiras, o contínuo crescimento do mercado interno e a solidez do sistema financeiro. Entre os desafios que o cenário internacional impõe ao país, o ministro citou a contenção de novos gastos de custeio e a proteção do mercado interno frente à invasão de produtos importados. Essa situação nos leva a uma maior disputa por mercados. Por quê? Os mercados de manufaturados não se recuperaram. Desde 2008, falta mercado para manufaturado. Então, isso acirra a disputa, porque tem países que dependem da exportação. Nós pegamos, por exemplo, a China, 40% do PIB da China é exportação. A Alemanha é a mesma coisa, 40% do PIB da Alemanha é exportação. Portanto, eles têm que ter mercado para exportar, senão o seu PIB vai cair. Bom, na falta de mercado, a concorrência fica predatória. As explicações de outro ministro do Desenvolvimento Agrário e do presidente do INCRA, hoje no Senado, convenceram os senadores. Eles prestaram esclarecimentos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre as denúncias veiculadas pelo programa Fantástico da TV Globo no dia 24 de julho sobre a venda irregular de terra pública destinada à reforma agrária. Essa estratégica muito grande. O ministro Afonso Florencio aproveitou a oportunidade para apresentar os projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre eles, o que aumenta em 4 vezes o número de agricultores familiares em situação de extrema pobreza atendidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos. A meta é chegar a 255 mil famílias até 2014. Outra ação do Ministério é aprimorar a política de reforma agrária brasileira. Os resultados nos assentamentos consolidados provam que, em sinergia com a dinâmica econômica regional, com a produção da agricultura familiar, assentadas e assentados contribuem para a produção de alimentos para um país que cresce, distribui renda e que garante segurança alimentar para seu povo. O presidente do INCRA, Celso Lacerda, foi quem respondeu às denúncias de venda ilegal de terras. Segundo a reportagem do Fantástico, lotes de assentamentos no município de Prado, na Bahia, e em Sorriso, no Mato Grosso, foram parar na mão até mesmo de estrangeiros. Segundo Celso Lacerda, do total de 924 mil famílias assentadas nos últimos 40 anos, só em 4% dos casos houve irregularidades de compra e venda. Quase que praticamente todas as ocupações irregulares hoje, elas já têm alguma ação do INCRA. O único problema nesse processo é que, para se garantir o direito constitucional de ampla defesa, esses processos são morosos. Vocês viram ali que nesse assentamento da Bahia, nós estamos com ações ajuizadas lá de reintegração de posse há 4, 5 anos, sem ter ainda efetivamente uma sentença para a reintegração de posse. O caso que mais chamou a atenção dos senadores foi do município baiano, localizado em área turística e desapropriado na década de 80. Satisfeito com as explicações de que o governo já tomou as providências cabíveis, Álvaro Dias sugeriu mudanças na política de assentamento. Esse absurdo tem mais de 20 anos, portanto não nos cabe imputar qualquer responsabilidade aos 2 convidados. Cabe-me apenas indagar, ou do ministro ou do presidente do INCRA, se o governo não estuda a hipótese de retomar esta área, deslocando os assentados para áreas agricultáveis, a fim de que o governo possa valer-se desta área num projeto turístico. A sugestão será bem recepcionada no sentido de que o INCRA, e obviamente se o presidente precisar fazer maiores esclarecimentos, considerar essa hipótese
Afinal de contas, é fato que alguns desses lotes estão numa zona, digamos assim, privilegiada para a atividade turística. Eu também me sinto tremendamente satisfeito com as respostas que o Dr. Celso deu, já antecipando. Eu acho que a imprensa, se ela tem um papel de denúncia, às vezes, de se antecipar, ela tem também por obrigação de conhecer as medidas que já tinham sido tomadas, certo? Então, aí houve uma injustiça, porque eu vi que desde 2009 vocês vêm tomando algumas providências em cima. E os senadores ouvem mais 2 ministros nesta tarde. Pedro Novaes, ministro do Turismo, é o convidado da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em reunião marcada para as 3 horas. Ele vai falar sobre a Operação Voucher da Polícia Federal, que no início do mês prendeu 36 pessoas suspeitas de envolvimento em desvio de dinheiro de convênios do Ministério. Entre elas, o então secretário executivo da pasta, Frederico da Silva Costa. E dentro de instantes, os senadores ouvem em reunião conjunta das comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Em debate, a repartição dos royalties do petróleo entre os estados. A regulamentação do ofício de compositor e sugestões para o combate à corrupção. Assuntos debatidos em 2 comissões do Senado nesta terça-feira. O combate à corrupção e à impunidade foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Regras mais rígidas para o financiamento de campanhas e prioridade no julgamento de crimes contra o patrimônio público foram algumas das sugestões apresentadas pelos participantes do debate para ajudar no combate à corrupção. A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto de lei do Senado que regulamenta a profissão de compositor. A matéria segue agora em caráter terminativo para a Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes você confere logo mais à noite no Jornal do Senado. E veja como foi o trabalho na manhã de hoje em outras comissões do Senado. A Subcomissão Permanente da Amazônia realizou uma audiência pública para debater o desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteira. Participaram do encontro o diretor para a América do Sul do Ministério das Relações Exteriores, João Luiz Pinto, e o coordenador-geral de Urgência e Emergência da Secretaria de Atenção à Saúde, Paulo de Tarso. Para eles, as maiores dificuldades para implantar políticas de desenvolvimento na região são a chamada população itinerante e a falta de conhecimento dos acordos internacionais. Os acordos existem, mas se tornam letra fria, porque as populações acabam não se beneficiando desses acordos. E até o atendimento à saúde acaba sendo prejudicado por pessoas de outros países vindo para cá, que a gente chama de estrangeiros, e vice-versa também, nós brasileiros indo para outros países. A Subcomissão Temporária de Políticas Sociais para Dependentes Químicos também realizou audiência pública. Em debate, a prevenção ao uso de drogas. Foram convidados o secretário de Defesa Social de Vila Velha, Ledir Porto, e o prefeito do município gaúcho de Cachoeirinha, Luiz Pires. O presidente da subcomissão agora vai ouvir experiências que deram certo na recuperação de dependentes químicos. Agora eu diria, nós vamos àquele setor mais importante, que são as pessoas que vivenciaram a experiência de ser um dependente químico, que passou por uma forma de atendimento, que sofreu, que vivenciou esses momentos e que hoje são pessoas não dependentes das drogas. E a Comissão de Infraestrutura aprovou 2 indicados para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Jorge Ernesto Frache deve ocupar a direção-geral e Tarcísio Gomes de Freitas a direção executiva. Os 2 ainda precisam ser aprovados no plenário do Senado. O Senado agora fica por aqui. Veja a seguir ao vivo a sessão do plenário. Boa tarde e até amanhã.